Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida, no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Novo Hamburgo. E você é muito bem-vindo. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Olha, a gente tem tanto conteúdo que todas as quintas-feiras à noite nós temos trazido pessoas que possam compartilhar conteúdo relevante, que possa trazer alguma coisa que realmente edifique a nossa vida, e é importante você ter esse acesso. Por isso, se inscreve no nosso canal que você vai receber as notificações sempre que nós editarmos alguma coisa nova. Também eu quero te pedir para você dar um like, né? Porque aí o YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo e leva o nosso conteúdo à frente. E nós vamos, nessa quinta-feira, não diferente das outras quintas-feiras, falar com... Só que essa quinta-feira nós vamos falar com mais pessoas. Normalmente a gente traz um convidado. Essa vez a gente trouxe 3 para ter peso o nosso programa. E nós trouxemos 3 lindas mulheres. Por que a gente trouxe 3 lindas mulheres? Porque esse final de semana agora, gente, é Dia das Mamães. E o Dia das Mamães é um dia muito especial que a gente precisa honrar nossa mãe, porque é um privilégio, né? Esses dias eu ouvi alguém dizer que era um privilégio ter a sua mãe viva. Olha que coisa, né? Você que não tem. Eu também não tenho a minha mãe viva, mas eu quero sempre honrar tudo aquilo que recebi dela, todo o legado que ela deixou, né? Então eu louvo a Deus pelas mamães que estão nos assistindo e quero dizer que você é muito bem-aventurada por poder ter se tornado mãe. E nós trouxemos esta quinta-feira 3 personalidades, mulheres diversas, diferentes uma da outra. E é esse assunto que a gente quer explorar, né? Essas diferenças na maternidade. Então eu estou aqui com Daniela Lang, de Camargo Lang, né? Lisandra Santos e Nádia Abad. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, né? Então vamos lá, Dani, fala um pouquinho aí sobre a tua maternidade. A Dani, de uma forma especial, a gente tem falado, né? Porque a Dani teve filhos depois dos 40 anos. Como é que é isso? Então, como é possível, né? Boa noite, né, a todos. Obrigada, pastora, pelo convite, né? Boa noite para as outras mamães que estão aqui conosco. Então, aos 25 anos eu tive uma notícia de uma médica que provavelmente eu não teria filhos ou teria muita dificuldade para gerar um bebê. E na época isso não me abalou, eu não dei muita importância porque não estava nos planos para aquele momento. E eu sempre pensei assim, quando eu quiser eu vou saber o que fazer, né? Como resolver isso. E então, eu cheguei ali aos 40 anos, né? Então, eu conheci uma pessoa com quem a gente desejou construir uma família e então vamos ter filhos, né? Ou não vamos ter filhos? Perguntei, né? Porque eu tinha essa informação antiga, né? E eu lembro que eu sempre disse para Deus... eu não vou me preocupar com isso, porque se está escrito no livro da vida que eu vou ser mãe, eu serei mãe. Sem aquela ansiedade, porque Sim. Normalmente as mulheres que não conseguem ser mamães, elas têm essa dificuldade da ansiedade, né? É uma grande ansiedade quando a pessoa quer ser mãe, mas não consegue, né? E havia, pelo fato de eu não ser casada, né? Havia uma certa pressão social, familiar, né? Tipo assim, tu já tá quase com 40, e aí como é que vai ser? Né? Como se aos 40 tudo encerrasse essa possibilidade, né? E eu... Não, antigamente era, Dani. Era muito, né? Antigamente, a mulher com 40 anos, para ter filho, olha, teria que ter um tratamento gigante. Mas hoje as questões já estão muito mais avançadas nessa área, né? É verdade. Aí eu sei que eu, conversando então com meu esposo, eu falei, né, assim, tu já pensou em ter filho? Ele disse, olha, eu nunca pensei. Mas eu sempre disse pra Deus, se eu tiver que ser pai, eu vou ser. E então, fechou todas. Então, e também não foi nada assim, nunca fui tentante, né? Daquela, eu digo tentante de ficar com tabelinha, cuidando do período fértil pra né? Então, conceber o filho.
E eu tive, né, eu tenho 2 filhos. Então, aos 41 eu tive o Benjamin. E aos 43 eu tive a Teodora. Olha né? só! E tem gente que ainda me pergunta se eu vou ter mais um, né? Eu digo, isso está nas mãos de Deus. Como os outros tiveram, né? Mas o que eu sempre relato, assim, é que eu descansei. Desde essa notícia, né, eu descansei, eu nunca me preocupei com isso, isso não foi motivo de ansiedade, não foi motivo de ansiedade nem esse diagnóstico e nem mesmo a idade. Né? Embora, eu disse, no plano de saúde, quando tu ingressa para fazer o pré-natal com 40 anos, já está lá a gestação de risco, né, por causa da idade. Então, assim, ó, eu lembro da minha obstetra falar assim, é muito bom te atender, né? Porque tu faz tudo que a gente fala. E o medo pegando. Eu disse, eu considero que a minha idade não me favorece para fazer loucuras. Então, assim, eu preciso seguir o protocolo, né? Aquilo que ela orienta, eu devo fazer para me ajudar, né? Então, eu não vou criar empecilhos, né? Mas ela disse assim, ó, e isso eu vejo é um grande ganho, porque isso vem com a maturidade. E aí a gente já percebe que quando se tem um filho, não é mais tu. Não é mais tu, né? Uma vez que tu está grávida, tu pensa de melhor o que tu vai comer, porque não é mais só tu, né? Eu disse assim, nenhuma decisão depois que tu tem filho é uma decisão tua. Tu tem que pensar o conjunto, a família, filhos, como vai ser, né? Então, hoje, para vir para cá, tem que pensar a logística, o que eu vou fazer com as crianças, tudo em função deles. Então, assim, ó, existe isso. Às vezes também a gente romantiza muito a maternidade, é tudo lindo, e né? Eu digo, é tudo muito intenso, né? O tanto muito bom quanto a dificuldade, mas a gente sempre tem que pesar, assim, porque realmente existe uma renúncia. Sim. Gigante de muitas coisas, né? Mas o ganho se sobrepõe a qualquer renúncia. Eles né? ainda são pequenos, eles ainda não estão falando, conversando ainda, né? Ainda estão naquela fasezinha, né? A Nádia já deve ter tido a experiência. Ô mãe, eu posso fazer isso? Não, tu não pode, mas todo mundo vai fazer, né? Mas tu não é todo mundo. Eles usam muito essa frase. Mas eu tô habilitada já com as frases de mãe que eu sei todas. Né? Sim, Eu só não tô usando. A grande... ainda não. A grande dica é o seguinte, a hora que eles quiserem alguma coisa que tu não queres que ele faça, aí tu diz assim, ó, eu vou pensar. Eu vou pensar. Porque acalma o coração. E eles ficam ao redor, mas você diz, eu vou pensar. Daí, mãe, tu já resolveu. Eu ainda estou pensando. Não deixa eles tão ansiosos, né? Com a resposta, né? Vamos lá, então. E a Lisara? Lisara Santos, ela é a mãe da Maiara e do Jalmar. A Lisara já tem netinhos, então é outro papo. É verdade, Lisara, que cuidar dos netos é mais legal que cuidar dos filhos? Eu não vejo a hora no sábado, quando eles dizem, amanhã eu vou levar a Betina pra ti. Imagina na felicidade, né? Pode tudo, neto, pode tudo. Quantos anos tem a Maiara, o Jalmar? Como é que foi essa criação aí? O Jalmar, eu tive ele independente dela, né? Uhum. 23 anos. Olha só. Depois dos 10 anos, a gente decidiu ter a Maiara. Uhum. E hoje o Jalmar está com 33 até esse mês. E a Maiara, 23 também. Os dois são de maio, né? Uhum. E então... O tempo foi passando, eu sempre ansiosa para ter neto, a gente teve o Arthur, mas, por consequência, Deus quis levar ele, então, agora ele nos presenteou com a Betina. A Betina está com 1 ano e 2 meses. Que amor! E é uma lindona, é a mascotinha do Joar de lá em Sapiranga. É? Meus pais, a Titi e a Maiara são líderes, né? E ela tá presente, né, todos os sábados. Que amor! E ela é uma graça muito linda. E essa experiência maternal que tu teve, porque a Dani, ela tá tendo uma experiência hoje diferente, né? Porque ela teve pós-40, tu teve com 23. Então, pós-40, penso eu, né? Porque os meus filhos também, eu tive na faixa etária dos 20 aos 30 ali.
Então, quando tu chega nessa faixa etária dos 40, tu já tem uma cabeça muito mais madura. Tu já tem sentido, tu é uma advogada, né? Tu tem uma pessoa já formada, que já exerceu tua profissão, já viveu muita coisa, já viajou para muito lugar. Então, é diferente a experiência na criação. Com 23 anos, hein, Lisara, como é que foi isso aí? Aí eu já era bem madura, né? Porque eu tinha que trabalhar, eu não podia cuidar, eu tinha que trabalhar, deixar o filho na creche, seguir. Com a Maiara foi a mesma coisa, 10 anos depois continuou o ritmo. Eu trabalhando, cuidando dos filhos, levando para a creche. Mas é diferente, diferente. Tanto que os dois são do mês de maio, mas um é bem diferente do outro. A Maiara já não gosta muito de brincadeira. O Jalmar já é o crianção, ele chega lá em casa, a gente rola no chão, a gente vai cócega no outro e eu grito, para, e a minha nora, tu vai machucar tua mãe, deixa ela. A mãe é minha, tu cuida da tua. Isso é muito bom, a volta da mesa, a nossa comunhão em volta da mesa. Tomar um café, que bom! O almoço, um chimarrão, é tudo em volta da mesa, é ali que a gente conversa. Não só eles, porque eu sou privilegiada, né? Porque eu tive 3 irmãs e elas faleceram, então eu sou 2 sobrinhas todas para mim. Olha só! Então, sempre elas estão comigo, é Dia das Mães, é Natal, é sempre elas estão comigo. Então eu digo que eu tenho muitos filhos. Ah, que bacana! E tu tocou num assunto bem importante para nossa audiência, né? Porque hoje, assim, eu não vou dizer que todo mundo, né? Mas em geral, as crianças hoje, elas pegam os seus alimentos, seus lanches, que a maioria hoje nem é mais a comida, é lanches, e vão comer na frente da televisão, ou então pegam o seu prato e vão para o quarto para comer na frente da tela do computador. Então, assim, essa dinâmica de alimentação, ela mudou muito, muito mesmo, né? Então, acho que é muito importante a gente ressaltar o quão é significativo estar à mesa com os filhos. Isso é algo muito significativo. Nádia, já vou te dar a palavra. Mas aí, a Nádia... Lisandra, depois a gente volta. A Nádia está aqui na igreja. Quantos anos você está aqui, Nádia? O Lucas fez 32, eu tô há 29. 29 anos. Eu vi a Nádia jovem, agora vejo ela de cabelo branco. Tu vê, né? E eu não mudei, Nádia. Meus cabelos não branquearam. Os cabelos envelheceram comigo, né? Os meus cabelos. Não, mas eu visito o cabeleireiro regularmente. Regularmente. Então, a Nádia é aquele legítimo caso de a mãe de 3 homens. Que, na verdade, tu se torna a rainha do lar. Deveria ser, pelo menos, né? Porque eu penso o seguinte, se tu tem 3 filhos homens, tu já não vai pegar mais nada pesado nas mãos. Tu não vai pegar mais nada pesado nas mãos, porque tu tem os filhos para fazer isso. O lixo vai para a rua com algum dos filhos, o gás vai ser pego por alguém, o rancho, quando tu traz, o filho vai levar para dentro de casa. Abrir conserva, daí não é mais de conserva. Nada mais é com a gente. Penso eu não tive essa oportunidade. Eu tive um menino e uma menina. E também teve muita diferença. Foi uns 7 anos de diferença. Então, quando a menina nasceu, o filho já estava grande, né? Então, não tive essa experiência. Mas fala pra gente. Ela é a mãe do Tiago, do Lucas, do Samuel. E agora ela já é vovó, né? Tem a Ana Júlia e a Louise, mais recentemente. A Louise vai fazer 8 meses agora. 8 meses, né? Fala aí, Nádia, como é que é essa experiência? Nem a da Dani, né? A Dani foi mãe com 40 e 43, né? Eu fui mãe com 19. Então, me casei com 16 e com 19 Meu já Deus, tinha... nem fala isso aqui. E daí com 19 eu já tive o primeiro filho, né? Programado, o primeiro filho sempre programado. Né? Aí tive o Thiago com 19 anos. E 25 eu tive o Lucas, né? Com 25 anos. E logo atrás, depois de 5 meses, veio o Samuel. Que quando o Lucas ia fazer 1 ano e 2 meses em maio, o Samuel veio dia 1º de maio. Sim. Então com 26 anos eu já tinha os 3 filhos, né?
Então eu vejo a Dani hoje com 43, 44. Agora eu tenho 45. Mas quando tu teve 43 anos, ela tinha uma maturidade melhor. Sim, é isso que eu penso. A experiência melhor e tinha uma bagagem de vida melhor. Eu até diria assim, uma estrutura familiar, uma estrutura física melhor para ter. Conhecimento, né? Tanto que ela falou que ela era advogada, né? Então ela tinha uma bagagem de conhecimento melhor do que eu, né? Que só cuidava da casa, né? Só cuidava dos filhos, só cuidava da casa. Mas graças a Deus foi bom, né? Hoje já são homens. Os 3 já são adultos e eles já têm a vida deles. Os 2 mais velhos já têm família, já têm filhos também, né? Então, algo de bom eu passei para eles, né? Isso aí. E hoje a gente tem a Luíse, né? Com 8 meses, e a Ana Júlia com 6 anos. Então já estão criados. Samuel ainda tá comigo ainda, né? Que ainda não achou o lado dele ainda, né, para se encostar, mas graças a Deus, o par ideal. Graças a Deus são uns filhos maravilhosos. Que legal. Então aí, ó, uma com os filhinhos pequenos, a Lisara com os filhos, um dentro e um fora, né? E a Nádia também com um dentro e 2 fora, né? Então, para a gente dar uma continuidade aqui na nossa conversa, eu queria perguntar para vocês qual é o sentimento de maternidade que vocês tiveram. Claro, cada uma na sua realidade, né? Cada um dentro da sua realidade. E se era isso que vocês pensavam mesmo? Por que eu quero extrair isso de vocês? Eu não sei qual será a resposta de vocês, né? Mas, por exemplo, esses dias, compartilhando isso, eu estava olhando TV, que é raro, né? Mas estava olhando TV aquele dia. Estava falando sobre já faz tempo até, um tempinho, uma menina, eu não me lembro a faixa etária, mas eu acho que era adolescente, que jogou o filho pela janela do ônibus. Não sei se alguém viu essa reportagem, né? Ela tinha a criança recém-nascida e o ônibus estava passando assim, eles captaram pelas essas câmeras da rua, né? Viram o momento em que a criança caiu no chão, e aí alguém viu e já foi correndo, já pegou a criança. Mas imagina, um ônibus é no mínimo 2 metros, eu acho até, pelo menos 1,80 até a janela. A criança caiu, ela atirou a criança da janela, né? E depois, claro que eles conseguiram pegar quem era a mãe da criança, mas levaram a criança para o hospital. Se eu não me equivoco, até deram o nome de Vitória na criança, porque ela sofreu algumas escoriações, mas tudo bem. E aí perguntaram para a menina, né, por que foi que ela fez isso, daí ela, porque eu não queria, não sei criar, não sei. Assim, é uma pessoa totalmente inexperiente. Tu via ali que tinha sido uma pessoa totalmente inexperiente, né? Então, assim, eu fico pensando, e esse não é um caso isolado, existem muitos casos hoje de mães que matam as crianças, de mães que abandonam as crianças, de mães que machucam, maltratam, enfim, expõem as crianças a situações difíceis. Então, eu fico pensando, às vezes, qual é o sentimento que essa mulher tem de maternidade. Qual é o sentimento de maternidade que essa pessoa tem? Por isso que eu queria extrair de vocês aí, vocês 3 de idades diferentes, com situações de vida diferentes, começando aqui pela Dani, qual é o sentimento de maternidade? O que mudou na tua vida como mãe? A questão do filho é muito interessante, porque embora eu tivesse 41 anos quando eu ganhei o Benjamin, né? A experiência de maternidade e mesmo de cuidar de uma criança, né? Eu tenho meus sobrinhos, mas quando a minha irmã ia com os meus sobrinhos na casa da minha mãe, a minha mãe tomava conta, coisa de vó, né? Sim. Não, ninguém bota a mão. Então, assim, desde trocar fralda, tudo foi novo. No sentido, assim, eu vejo que é mais a questão da maturidade, vamos pensar uma maturidade emocional, uma situação mais estabilizada, assim, de vida, mas não de experiência com criança, né? Mas, assim, o filho... Mas, para mim, mudou, assim, a minha vida completamente, né? Tanto que logo veio... O Benjamin nasceu em janeiro, e em março iniciou a pandemia. E aí, a questão de cuidados com ele, eu suspendi, né? Hoje, minha profissão está suspensa.
por conta das crianças, né? E eu trabalho daí junto com meu esposo, né? Porque foi o mais confortável no sentido de possibilidades mesmo, né? E volta e meia, quando eles têm uma situação de não estarem bem, de não poderem ir para a escolinha, que eu tenho que ficar com eles em casa, eu brinco, né? Eu disse que bom que meu chefe é o pai das crianças. Ele super entende, né? Aí é bem tranquilo. Mas claro que eu também vivo essa situação confortável de ter esse suporte, né? E de também não ser imprescindível que eu trabalho. Eu sempre falo assim, né? Se eu tivesse que bater cartão, isso ia ser muito difícil, né? Quando tu tá com uma criança doente, tu tem que deixar na escolinha. Tu não tem outra opção, né? E é como a Lisane falou, Lisara falou, né? A questão assim, ó, eu tinha que trabalhar e tiveram que ir pra creche, né? Eu pude escolher ficar com o Benjamin até 2 anos em casa. A Teodora, a gente se programou para ficar 1 ano com ela em casa. Ela foi pra escolinha agora, mas tá mais em casa do que na escolinha, né? Por causa dessa fase aí de muitas viroses, né? Mas assim, eu tenho esse privilégio de poder assistir a eles, né, nesse período. E eu também considero que isso também tem a ver com esse período que a gente está vivendo, né? Também dessa questão da idade. Mas eu vejo assim, eu sou outra pessoa no sentido... Eu não imaginava que eu ia tão facilmente abrir mão de tudo. Eu digo tudo porque, assim, ó, eu levei 1 ano, mais ou menos, para me olhar, porque eu só tinha olhos pro Benjamin, assim. E eu não sou uma mãe, assim, extremamente apegada, né? Às vezes até o Lang diz pra mim, assim, eu acho ele mais apegado aos filhos do que eu. Mas, assim, eu tive muita facilidade de, assim, agora, eu quero viver intensamente esse momento. De viver isso para agora, né? E eu tava lendo esses dias sobre o período dos primeiros 5 anos, né? Na verdade, seria 5% da vida dos filhos é esse período que tu fica com eles mais em casa, assim, né? Então, é por isso que eu vejo quanto que é um privilégio. Eu olho pro Benjamin, ele tá com 3 anos e 3 meses, e eu penso assim, mas o guri parece que nasceu ontem. Eu lembro eu indo pro hospital pra ele nascer, né? Então, tipo assim, é realmente muito rápido que passa tudo. E eu mudei, transformei tudo completamente, assim. A gente reorganiza as coisas, né? Para que eles coubessem nesse espaço. E aí, realmente, eu vivo intensamente a maternidade, né? Te sente feliz? Completamente. Assim, ó, não tem nenhum peso, assim, mas é a profissão, não tem peso nenhum. Eu também me formei mais tarde, mas mesmo assim, tipo, não foi peso nenhum ter que abrir mão de algumas coisas para fazer isso. Então, assim, e vivo intensamente. É uma montanha-russa, né? Não sei se tu permite dizer, né? Mas o Benjamin é uma criança especial, Permito. Né? Mas ele pensa no amor. Todo lugar que eu vou, querem levar ele pra casa. Ele é um amor, um amor, um amor. Parabéns. Lisara, vamos lá. Me diz o que é teu sentimento materno. O meu sentimento... Não tenho sentimento, eu só tenho alegria. Posso dizer que nunca me arrependi dos meus filhos. Outro dia meu filho deu um testemunho na igreja que o pai não era como a mãe. O pai já era mais rude, não conversava muito. Mas o homem normalmente... É difícil o homem tipo Lang, assim, que tá sempre... Pai, né? Ele tinha essa mágoa com o pai, que o pai não... E bem, então, quando ele precisava do pai, o pai estava ali do lado dele. Foi quando ele perdeu o filho, né? E nesse mesmo instante, meu marido estava com tumor no cérebro. Ele veio falecer. Então, ele disse, quando eu perdi o meu filho, eu ganhei o meu pai. Mas logo depois eu também perdeu o pai. Oh, querido. E daí ele disse, mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que é uma excelente mãe. Olha, te honrando. E a Maiara também. A Maiara é um amor. A Maiara também, ó. Quem não conhece a Maiara deve conhecer. Ela é mimosa. Ela é cheia do mimo. Mas, quando eu vou para trabalhar, porque eu ainda estou trabalhando, eu... Deixa o lanchinho, deixa as coisinhas dela arrumadinho. 24 anos, hein? Tem coisa que sua mãe faz. Eu chegar lá pra tomar um café, eu arrumo. Ele não toma café, ele toma um Nescauzinho, um suquinho. Eu arrumo pra ele. 33 anos. Não pode dizer, a mãe cuida mais dela do que de mim. Mas sempre tem isso, né? Porque a mãe gosta mais dela.
E a mãe gosta mais mas isso é uma boa pergunta que eu quero te fazer, Elisara. A mãe, tem filho predileto? Eu acho que não. Pra mim, não. Pra mim, não. Porque se eu tiver que xingar um, eu xingo. Se eu tiver que xingar o outro, eu xingo. Ah, é? Xingo. É verdade. Mas o carinho eu tento retribuir igual. Sim. Tanto que um fica dizendo, mas tu gosta mais dele, ou tu gosta mais dela. Não é verdade. Mas é porque ela tá comigo. Mas se ele tá comigo, a atenção é pra ele. E eu só tenho a agradecer a Deus também. E se sente feliz, então? Feliz. Muito, muito. Não tem coisa melhor. Nádia, vamos lá, tua fala sobre essa questão de maternidade, com 3 homens em casa. Eu acho que não, a palavra mãe, não tem aquela mãe que vai dizer que não é bom ser mãe. Sim. O sentimento que tu tem quando eles estão dentro da tua barriga eu sempre digo assim, pai pode nascer com a cara do pai, mas o que a mãe sente, o pai nunca vai sentir. Nunca vai saber. Que é o movimento que a gente tem dentro da gente, né? Então, quando eu tive meu primeiro filho, que foi o Thiago, nossa, a experiência foi maravilhosa da formação deles mexerem dentro de ti, daquela criança mexendo. Daí, quando eu fiquei grávida do Lucas, também aquela sensação boa, gostosa, né? Até a minha nora teve filho agora, para ela, o que tu vai sentir com a Luísa dentro de ti, se movimentando é uma alegria que tu não tem uma explicação para dizer o que é que tu tá sentindo. E daí, quando eu fiquei grávida do Samuel, daí é a mesma coisa, né? E parece que quando ele sai de dentro de ti, tu tem vontade de sentir aquele mesmo sentimento dele se movimentando dentro de ti, tu sente falta daquilo ali. Então, quando tu é mãe, nunca mais a tua vida é a mesma coisa. A tua vida, tu para a tua vida, né? Que nem a Dani disse que parou a vida dela para não trabalhar fora. Eu fiquei em casa, eu fui trabalhar fora depois que os guris já estavam trabalhando. Aí que eu fui trabalhar fora, fui trabalhar numa loja, depois fui trabalhar aqui na cantina. Então, a vida da gente, o marido vai trabalhar, né? Ele é o provedor, e a gente tem que dar sempre a prioridade para ele trabalhar fora. E eu tive o privilégio de ficar em casa com os guri até que eles ficaram grandes, né? Saíram da escola e foram trabalhar. Aí eu fui cuidar da minha vida profissional. Aí eu fui trabalhar fora, daí eu fui estudar, voltei a estudar. Né? Depois de 40 anos eu voltei a estudar, mas primeiro eu cuidei deles. O que tu estudou, Nádia? Terminei o fundamental e o ensino médio, né? Até daí fiquei depois bem debilitada, assim, porque eu fazia várias coisas junto, né? Até os guris disseram, mãe, faz vestibular, faz faculdade. Eu ainda não me achei com coragem de fazer. Mas ainda tem tempo. Mas isso, né? Depois de 40, quando eu tinha 40 anos, aí eu fui viver a minha vida. Mas valeu a pena. Se eu tivesse que fazer tudo de novo hoje, eu faria tudo de novo hoje, não me arrependi de nada. Porque às vezes, me arrependi de não ter feito isso, não me arrependi. Agora eu consigo fazer o que eu quero, mas assim ainda hoje, né? O Samuel tem 31 anos, o Lucas tem 30... mãe, eu vejo que tem necessidade, que ele quer comprar alguma coisa ou quer alguma coisa, eu deixo as minhas coisas para comprar para eles, sempre. Então, qualquer um dos 3, né? Ou as netas agora, que tem as netas, Agora sim vão tirar teu dinheirinho. Agora tem as netas, né? Melhor ainda do que os filhos, né? As netas. Neta ainda sempre dizia pra mim, mãe, o dia que nós tiver filhos vai ser netas, não te dar mulheres pra te cuidar. E estão me dando 2, já me deram 2 já. Que criança, olha que legal. Teve só os meninos. O papo tá tão bom, mas foi tempo, né? Mas antes da gente encerrar, eu quero pedir pra cada uma de vocês dar uma mensagem pro Dia das Mães, mas eu quero específico, né? Então, a Nádia, eu gostaria que, assim, algumas palavras, uma palavra para uma pessoa, não mãe, que gostaria de ser mãe, mas que não consegue e que está tentando há muito tempo. E a gente sabe que quando uma pessoa ela é produtiva, ela está bem, ela tem boa saúde, mas ela não consegue ser mãe, e é um desejo, porque às vezes não é desejo, né? Mas é um desejo dela, ela está tentando e ela não consegue. Né? Então, isso traz uma angústia, uma tristeza e tal. Então, queria que você desse para esse Dia das Mães uma palavra para essa mãe. A Lisara, eu gostaria que ela desse uma palavra para as mães que precisam trabalhar e precisam deixar os seus filhos com outra pessoa cuidando, porque isso também é uma dor que a gente tem. E a Dani, eu queria que ela falasse para as mães que têm filhos especiais, porque hoje é impressionante, gente,
o que tem de crianças com autismo, com isso, com aquilo, com aquele outro. E se a mãe não é preparada, e se ela não tem o sentido materno, a criança vai ser rejeitada de alguma maneira, né? Então, são esses 3 tipos de mães que eu gostaria que hoje tivessem, né, para nós encerrarmos o nosso MBCV Cast, já agradecendo a presença de vocês, o deslocamento. A Dani veio de Estância, a Lizara veio de Sapiranga, Campo Bom, né? Ah, tu só frequenta lá Sapiranga, né? A Nádia é daqui, né? Mas também é muito bem-vinda sempre. Então, quero agradecer, porque às vezes a gente diz uma coisinha para nossa audiência, e essa uma coisinha que foi dito pode fazer diferença na vida de uma pessoa que está nos ouvindo, né? Vamos começar então pela Nádia. Pode falar uma palavra para a mamãe que não está conseguindo. Eu sempre gosto de frisar a Bíblia como resposta para aquilo que a gente tem necessidade, né? A palavra do Senhor sempre dá uma resposta para a gente em todas as situações que a gente vive. Eu gosto de frisar a vida de Ana. Quando Ana estava ansiosa para ter filhos, né? E o Cana ia sempre, né, a cada 7 anos fazer o sacrifício no templo. E Ana nunca tinha filho, e ele tinha ela tinha uma rival, na realidade, né? Penina. Penina. E Penina tinha filhos, e ela se alegrava, e ela debochava de Ana. Mas Ana nunca se deixou atingir por aquilo ali. Ela foi até aos pés do sacerdote Eli, né, lá no templo, e ela se colocou diante de Deus lá, e lá ela colocou as suas angústias, os seus desejos ali diante de Deus, e Deus ouviu a voz dela, e Deus abriu a madre dela, e ela teve filhos também. Assim como Ana, que foi lá aos pés do Senhor, chorou, né, ela não lamentou, ela chorou e colocou para Deus que ela queria ter um filho. E Deus ouviu a oração dela. Eu acredito que se essa mãe, que hoje não consegue ter o filho, que está angustiada, que está com o coração apertado, eu acredito que se ela se colocar diante de Deus, Deus vai ouvir a oração dela. Deus vai abençoar a vida dela e vai trazer com que essa criança venha trazer luz para a vida dela. Eu sempre uso esse exemplo de Ana. Sim, verdade, verdade. Lizara, e a mamãe que tem que trabalhar, ela não tem alternativa. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, possivelmente sim. As 3, não, a Dani ainda não, porque não sai, né? Não vai trabalhar fora. Mas quando isso aconteceu comigo também, de quando sair, abrir a porta e a criança se grudar nas pernas. E começar a chorar e dizer, não vai, mãe. Ah, não, a Nádia também não teve isso, porque ela criou, né? E a criança se gruda nas tuas pernas e diz, não vai, mãe, não vai. E tu tem que ir, tu não tem alternativa. Que loucura, né, Lizara? Sim, eu quando deixava meu filho Jalmar na creche, ele chorava muito. No começo, assim, porque ele já foi um pouquinho maior, né? Porque minha mãe cuidava dele. Aí, então, as profs diziam, mas ele chorou a semana toda. Eu disse, querido, por que tu não me falou? Porque tu não ia deixar ele aqui, tu ia tirar. Mas isso dava uma dor tão grande. A Maiara foi bebê pra creche, então ela acostumou. Né? Mas para aquelas mães que precisam trabalhar, eu digo que elas não desistam dos seus sonhos de trabalho, de fazer aquilo que elas gostam, mas ame muito os seus filhos, dê muito carinho para eles. Que o trabalho faz parte, né? Mas Deus ama todos, então que elas amem muito os filhos e que elas não se preocupem, eles vão ficar bem, vão crescer, e um dia ela vai poder dizer, eu passei por tudo isso, meus filhos estão bem. Amém. Na verdade, é uma questão de qualidade de tempo, né, Lizara? Não é quantidade, é qualidade. Sim. Porque às vezes tem mães também que passam o dia inteiro em casa no celular. Verdade. Então não adianta tá em casa se não cuida da criança, se não dá atenção, né? E hoje, eu digo isso infelizmente, né? Hoje, quase que a totalidade das mulheres precisam trabalhar, né? Então, é uma realidade que tem que ser encarada, vivida e dar o seu melhor quando tiver tempo, né? Isso aí, obrigada. E tu, Dani, o que tu vai dizer para essas mamães que tiveram essa surpresa? Surpresa dupla, né? Eu sempre digo
a gestante é uma caixinha de surpresa. Porque a gestação pode correr tudo muito bem, como pode ter seus percalços, né? E a minha surpresa em relação ao Benjamin, que ele teve uma alteração genética, né? Então ele tem síndrome de Down. E eu já sabia da possibilidade, né? Mas só houve a confirmação após o nascimento. E, na verdade, após meses dele nascido, porque ainda tinha-se dúvidas... logo que ele nasceu, porque ele tinha traços, né, que indicavam que ele tinha síndrome, mas todos os exames de patologias dava normal, então os médicos ficaram meio assim, será que é mesmo, né, será que não? E ele parece muito com o pai, então ficavam meio na dúvida, né? Então só confirmou mesmo quando veio o resultado do cariótipo dele. Mas, assim, eu vejo muito hoje, assim, amigas, né, muitas pessoas, e eu acredito que isso intensificou com a pandemia de... diagnósticos de autismo, né? Porque, assim, vamos pensar que as crianças ficaram muito isoladas. Então, elas já também têm mais uma dificuldade aí de socializar, porque não foi uma coisa natural, né? Sim. Então, hoje, se relacionar... Até tem pessoas ainda que usam máscara na rua, às vezes sozinho de máscara. Então, assim, ainda existe aquela sombra da pandemia, né? Então, tem isso. Eu sempre digo assim, eu não sei se realmente é um diagnóstico ou é uma tendência, assim, de querer botar um rótulo naquilo, né? Tipo assim, é que não olha no olho para conversar e é tal coisa. Mas, assim, independente do que aconteça, do diagnóstico, né, são seres humanos. Para tudo Deus tem um propósito, né? Eu vejo o quanto, assim, o Benjamin, ele é super amoroso, né? Ele não é amoroso, ele é super amoroso. E eu brinco com o Lang, eu acho que isso é para nós também, nós encontrarmos essa coisa, assim, mais afetiva, né? Porque eu na minha família, a minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, a minha irmã é super afetiva. Muito mais que eu, assim. Eu sempre fui meio... gosto da pessoa, mas não sou de estar muito grudada. E o Benjamin é o oposto, né? Então, eu acho que ele veio para nos enriquecer com isso. Para também mostrar que dá para ser assim, né? Então, tudo certo. Mas eu vejo, assim, o quanto que é legal. Hoje eu tenho os dois daí, né? A Teodora e o Benjamin. E ver as diferenças e ver o quanto eles se completam, né? E quanto eles se amam, assim, ó. Esses dias a gente perguntou, cadê o tênis do Mano, né? Que tinha caído do pé. Mas perguntando para ele dar conta de onde está teu tênis, saiu aquele toco, né? A Teodora lá pro quarto, buscou um outro pé de um outro tênis do Mano e veio e alcançou. Então eu vi se ela tá muito envolvida em ser uma ajudadora dele. Sim. E eu vejo que isso, quanto mais o tempo vai passando, mais vai se intensificando, né? E eles são muito assim, se ela chora, ele fica nervoso, em volta, ele quer ajudar. Então, assim, ó, não tem rótulo, né? Filho é filho. Não importa se tem síndrome, se tem autismo, né? O que possa vir a ter. Mas, assim, o amor é o mesmo. E o amor que tu precisa dar é o mesmo, e o que tu recebe é maravilhoso, né? Então não tem diferença. Para nós não tem diferença. Não existe isso, né? A gente comenta assim, até hoje eu olho fotos do Benjamin quando criança, bem pequenininho. Quando criança, né? Ele tem 3 anos. Quando bebê, eu digo pro Lang, nossa, eu olhava pra ele, eu não via ele com síndrome. E é notório nas fotos. Hoje eu vejo. As fotos antigas de agora eu não vejo ainda. Mas é muito interessante, assim, ó, porque a gente olha pra ele com um olhar de amor. Sim. Então não tem isso. O olhar de amor, ele desconstrói qualquer rótulo. Então, assim, isso não tem... O que eu vejo que é mais interessante é não comparar. Não precisa comparar. Não tem que ser igual o filho da vizinha, não tem que ser igual o outro. Cada um é um, né? E eu vejo ele se desenvolve muito bem no tempo dele, nas coisas dele, e a gente precisa estar ali auxiliando, né? Eu tinha uma dor no meu coração, que talvez esse seja uma coisa que as mães... que foi o que mais me pesou no coração. Eu sempre pensava assim, eu sei que quando é criança, tudo é bonitinho, todo mundo gosta, é queridinho, mas eles vão crescer. E eu já percebi, né, já vi em situações assim, que a criança, que ela tem uma certa dificuldade no desenvolvimento, ou um certo atraso no desenvolvimento, as pessoas hoje elas não têm muita paciência, né?
Então, assim, ó, sempre o que pesa no meu coração mas já entreguei para Deus, assim, nesse sentido, né? Que o Benjamin não encontre pessoas, assim, que o machuquem, né? No sentido de preconceito. Porque as pessoas tendem a não ter paciência, né? E isso é uma coisa que eu também já tenho trabalhado em mim. A minha impaciência em relação a essas situações com outras pessoas. E eu acho que isso na gente dói muito, assim, ó. Aquilo que tu não... Por que a gente gosta tanto, Nádia, da barriga, na verdade? Eu acho que é a proteção, porque ali tá contigo, tá guardado, tá no quentinho, né? Fora dali não tá mais na tua mão, né? E isso é muito doido, assim, de entregar. O Benjamin já teve N situações com a gente que eu tive que entregar para Deus, né? Quando ele engoliu um balão, por exemplo. Que eu disse assim, ó, entreguei para Deus que eu não tenho o que fazer, né? Mas, assim, coisas assim, então a gente pensa assim, ó, eu quero estar lá o dia que alguém olhar torto para ele ou falar alguma coisa para ele, né, quando ele estiver maior, assim, mas eu não vou estar sempre lá. Então, assim, eu acho que isso é o que mais pesa no nosso coração. E também isso não é só para quem é mãe de criança, especial para qualquer mãe, né? Mas... Nenhuma mãe gosta que alguém faça qualquer coisa com seu filho. Então, eu acho que isso é o que a gente mais sente, assim, como as pessoas vão ver e como elas vão tratar meu filho, né, por ele ser de determinada forma. Eu acho que isso é uma questão cultural que a gente, partindo de nós melhorar, então, né, como seres humanos, assim, nós melhorando, porque nós educamos crianças, nós educamos filhos, né, então, ensinando, então, essa questão de inclusão, porque isso é uma cultura que precisa ser desenvolvida. Né? E eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Amém! Que legal! Ó, estamos numa edição especial. Passamos o horário, mas acho que valeu muito a pena conversar com essas 3 mulheres lindas e especiais, mães amorosas que renunciaram muitas coisas, né? Estão renunciando ainda e vão renunciar muitas coisas para poder colocar alguém de valor nesse mundo. E para a gente colocar pessoas de valor, a gente também tem que ser de valor. Então a gente quer desejar, em nome do MBCV, um feliz Dia das Mães para vocês e para todas as mães que estão nos assistindo nesse momento. Que Deus abençoe, ensine seus filhos a honrar você. Eles não nascem sabendo honrar, eles precisam ser ensinados a honrar. E, com certeza, a partir das tuas atitudes, você vai ter essa honra e você vai ser bem-aventurada. Que Deus abençoe. Tchau!